Eu saúdo a todos e a cada um com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero vos convidar nesta ocasião para nós termos uma meditação na Palavra de Deus. Os convido nesse momento para nós abrirmos a nossa Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26, nós vamos estar lendo o verso 29. Que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Eu quero nesta ocasião falar um pouco sobre esta declaração de Abimeleque acerca de Isaac. Abimeleque era o rei dos filisteus, inimigos tradicionais, inimigos espirituais do povo, da descendência de Abraão. Essa declaração que ele fez: agora és bendito do Senhor. É bom nós sermos reconhecidos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. É bom ser elogiado, é bom ser bem tratado. Quem é que não gosta? Mas o que eu observo nesse texto aqui é que este reconhecimento, este louvor, veio de quem verdadeiramente era inimigo de Isaac. É muito fácil você ser reconhecido pelos seus amigos, por pai, por mãe, por irmãos, por esposa, por filhos, com quem você tem um relacionamento, uma comunhão, uma vida em conjunto. Agora, ser reconhecido como bendito por aqueles que guerreiam contra nós, contra aqueles que são inimigos da nossa fé. Eu observo a vida de Isaac. Isaac era um homem espiritual. Isaac revelou-se ser um homem de oração, um homem temente, um homem fiel a Deus, um homem obediente. Um homem que, acima de tudo, ele se mostrou um homem que dava muito valor àquilo que o Senhor havia planejado para a sua vida. As maiores provas da espiritualidade, da vida espiritual frutífera de Isaac, não que Isaac seja um homem perfeito, mas Isaac tinha uma vida espiritual fortalecida pelo Senhor, seu Deus. A primeira prova da sua espiritualidade, que quando Eliezer veio com Rebeca, Isaac estava orando. E quando Rebeca veio ao seu encontro, ele a recebeu. Segundo ponto é que Rebeca era estéril. E Isaac não tomou concubina. Ele não procurou um atalho. Ele orou 20 anos ao Senhor. E Deus lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. No tempo de Abraão, houve uma fome naquela terra. Abraão, sem consultar a Deus, desceu ao Egito. Isaac obedeceu à voz de Deus e Deus disse: não desças ao Egito. Jacó foi ao Egito por ordem de Deus. Vai ao Egito, porque ali a tua descendência prosperará e José colocará a mão sobre os seus olhos. Observe os nossos 3 patriarcas, não que eles sejam perfeitos, porque perfeito é só Deus. Mas Abraão desceu ao Egito sem consultar, Isaac não foi por obedecer e Jacó desceu por obedecer. Mas agora eu quero meditar um pouco sobre por que Isaac foi chamado pelos seus inimigos de bendito do Senhor. Em que consiste, qual o porquê deste reconhecimento dos seus inimigos? A primeira razão é que Isaac não revidou as ofensas. Isaac não contendeu
Observe que havia fome na terra, não chovia. E havia 3 poços que foram cavados no tempo de Abraão e que os filisteus taparam. Isaque foi novamente, reabriu aqueles poços. E os filisteus contenderam, não, esse poço é nosso. Não, mas o poço foi cavado por Abraão. Mas os filisteus contenderam com os pastores de Isaque. Isaque apenas disse, deixa. Isaque reabriu o segundo poço. E os filisteus novamente contenderam. Isaque não contendeu. Deixou que ele se apropriasse. Porque, irmãos, uma realidade nossa é que quem guerreia por nós é o Senhor. Quem nos concede a vitória é o Senhor. E os métodos de Deus não são os nossos. Nós vivemos numa época que tudo agora se apela para a justiça dos homens. Tudo se leva para o confronto, para o conflito. Quando Isaque foi reconhecido por Deus, é porque Isaque não contendeu com seus inimigos. Nós precisamos, irmãos, a viver para Deus, conhecer os planos de Deus e saber que o Deus que nós servimos, ele não depende dos nossos esforços para nos fazer prosperar. Ah, mas eu vou prosperar, mas eu tenho que lutar pelo que é meu. Faça como Jacó. Jacó lutou pelo que era seu, mas ele lutou em oração. Ele lutou com o anjo do Senhor. Ele não lutou contra os seus inimigos. Jacó, quando foi reencontrar seu irmão, ele dividiu a sua família em 3 grupos. Mas Esaú era um homem tão insano que ele veio reencontrar seu irmão com 400 homens. Penso que na visão de Esaú haveria um confronto de irmão contra irmão. Mas na verdade o Espírito do Senhor desarmou Esaú. Mas desarmou Esaú de tal maneira que ele se lançou ao pescoço do seu irmão e ambos choraram. Porque, irmãos, ao servo do Senhor não convém contender. Não. O que Deus tem prometido para a sua igreja, para o seu povo, para a sua família, creia, é Deus que vai te abençoar. O que eu vejo mais interessante nesse texto é o reconhecimento. Agora eu sei que tu és bendito do Senhor. No começo, Abimeleque veio com uma mentira. Nós nunca te fizemos mal, só te fizemos bem. Isso é mentira. E uma coisa que, humanamente falando, causa revolta, é quando uma pessoa nos faz mal e depois diz que não fez. Você vem coberto de razão para explodir diante daquela pessoa, para confrontar. Porque é mentira. Mas Isaque manteve o seu equilíbrio emocional e espiritual. Ele preparou um banquete para eles. E eles se banquetearam e no outro dia foram embora em paz. Aí eu me lembro de Davi. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Outra coisa importante é que eles reconheceram que Isaque era bendito do Senhor, porque o trabalho que Isaque fez teve a bênção de Deus. Tu és bendito do Senhor, ou seja, o teu Deus, que não é o mesmo Deus nosso, te abençoou. Ele não estava reconhecendo Isaque, mas o louvor era para Deus. Tu és bendito
do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, ele declara: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É preciso que a gente entenda que nós seremos reconhecidos como bendito do Senhor. É o nosso Deus que é adorado, que é exaltado através da nossa vida e das nossas atitudes. Segundo ponto é o testemunho da vida de Isaac. Isaac era um homem de vida ilibada, tanto espiritual, quanto moral, quanto social. A Bíblia diz assim: portai-vos de modo a não dar escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Mas vamos para o testemunho espiritual da vida de Isaac. Primeiro, Isaac creu na promessa de Deus. Olha, Isaac, tem fome, como nos dias de teu pai, mas não desças ao Egito. Peregrina na terra. Irmãos, eu me lembro do marido de Noemi, Elimeleque. Houve fome, ele deixou Belém em casa de pão para ir morar em Moabe, um povo amaldiçoado. Nós temos que ter cuidado para que as nossas necessidades básicas não nos conduza a sair da presença de Deus e descrer da promessa de Deus. É uma coisa que eu sempre falo para a igreja. Primeiro, Deus pode tudo, porque Ele é onipotente. Segundo, Deus só faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Terceiro, a nós compete crer na sua promessa. Então Isaac, ele creu na promessa de Deus, peregrina na terra, tanto que ele colheu 100 vezes mais. Você prosperar no tempo que todos estão prosperando é uma coisa, você prosperar na crise é fé, é você crer naquilo que Deus te prometeu. Isaac plantou e colheu. Segundo, Isaac não desceu ao Egito. Eu volto a falar sobre isso. Às vezes a gente procura um lugar melhor para nós morarmos. Essa cidade não prospera, outra cidade não prospera, outra cidade não prospera. Eu conheço um menino aqui, um jovem, eu vou completar 60 anos, então posso chamar de menino, mas ele tem os seus 30 e poucos anos. E ele disse: eu tenho uma chamada e eu vou para Nova York. Eu falei: vai mesmo? Vou. Aqui nessa cidade ninguém prospera. Aqui em Campos ninguém prospera. Eu falei: é mesmo? Eu acho bonito você falar isso. Agora eu te aconselho. Ele perguntou: pastor, o senhor me dá um conselho? Eu te aconselho que você aprenda a falar inglês. Porque você quer para os Estados Unidos, a língua oficial daquela nação, o inglês. Aí ele falou para mim assim: não, mas eu não. O Espírito Santo vai me usar lá e eu não vou precisar aprender inglês. Não faça isso, meu filho. Só existe uma língua que é universal. É você estender a mão. Se você estende a mão, todo mundo sabe que você está pedindo esmola. Isso em qualquer país do mundo. Não faça isso. Você quer prosperar? Prospera onde Deus te colocou. Prospera onde Deus quer que você esteja. Abraão desceu ao Egito e de lá ele trouxe Agar. E ele e Sara combinaram. E porque ele desceu ao Egito sem a direção de Deus, até hoje, árabes e judeus são inimigos. Por quê? Porque Abraão se precipitou ao descer ao Egito. Isaac não. Peregrinou na terra. Terceiro, ele tinha
uma aliança com Deus. Deus falou: Isaac, você é herdeiro da promessa que eu fiz a teu pai. De ti farei uma grande nação. Havia uma promessa. E o apóstolo Paulo diz: fiel é quem prometeu. Irmãos, Salmo 119, verso 49 e 50 diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Esta é o meu consolo na angústia, porque a tua promessa me dá vida, me vivificou. Nós vivemos crendo na promessa de Deus, porque através desta promessa nós temos uma aliança com Deus, e esta aliança nos diz que Ele está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Foi isso que Ele disse a Israel, segundo Crônicas 15, 2, o Senhor está convosco enquanto vós estiverem com Ele. É necessário, irmãos, nós vivermos dignamente, crendo nessa promessa maravilhosa que Ele tem nos feito. Terceiro ponto, para quem quer ser bendito do Senhor, que a coisa não é fácil, não. Chegar ao ponto de ser chamado de bendito do Senhor por um rei ímpio, não é de uma hora para outra, não. Às vezes tem pessoa que diz que José saiu do cárcere para o palácio. Foi assim também, não. Foi assim, foi preso um dia, no outro dia já interpretou o sonho, no outro dia já casou com a Zenate, no outro dia já... Não é assim, tudo é um processo na vida, não. E outra coisa também, não use José como exemplo para a política, não, que isso é horrível. José não foi eleito nem no primeiro nem no segundo turno. Gênesis 41, 38 diz: haveria um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus. Não vamos misturar as coisas, não. Porque há pessoas que procuram que Deus chancele certas atitudes suas. Quer usar a palavra de Deus para dar valia a algumas atitudes. Isso não é correto. Agora, queres ser bendito do Senhor? Primeira coisa, cave poço. Eu vou ficar na terra, tá, vou ficar de braço cruzado, mas eu vou cavar poço. Cavar poço é buscar a Deus. Quando aquele administrador que pediram conta da sua mordomia e ele não teve condições de dar conta da sua mordomia, que ele sabia que seria demitido, ele disse: o que eu faço agora se o meu Senhor me toma mordomia? De cavar poço não posso, de mendigar tenho vergonha. Só existe duas maneiras de você ter o seu sustento abençoado por Deus. Só uma maneira: cavar poço. A outra maneira é de você pedir esmola. Pedir esmola não é honra para um servo de Deus. Davi disse: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pense nisso e seja abençoado pelo Senhor teu Deus. Pense nisso e cave poço. Busque a Deus. Segundo, não contenda por poços. O problema das pessoas, hoje existe uma coisa que chama-se razão. E as pessoas contendem só por achar que estão com a razão. Um ditado muito comum aqui: dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Que coisa feia. E eu já vi crente falando isso. Isso é horrível. Ao servo do Senhor não convém contender. Eu não preciso me preocupar com poço, irmão. Eu cavei. Mas do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, irmão. Tudo que nós temos não é nosso, é emprestado. Vamos aprender com Jesus. Jumento emprestado, sepulcro emprestado, casa emprestada. Essa ideia que Jesus tinha uma casa na praia, que Jesus era rico, isso é bobagem, irmãos. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Não contenda por poço. Não brigue por posição.
porque tu és bendito do Senhor. E outra coisa que eu queria ressaltar, por que Isaac se tornou bendito do Senhor? Meus irmãos, a primeira atitude de Isaac, ele fez um banquete para Abimeleque e para Ficol, capitão do exército dos filisteus. Hoje tem uma série de crentes meio macumbeiro, que está orando para Deus queime, para que Deus fulmine. Faz igual aqueles 2 discípulos, inadvertidamente. Senhor, faz igual a Elias, peça fogo do céu. Jesus disse, vós não sabeis de que espírito eu sou, irmãos. Nós precisamos aprender que as nossas atitudes revelam o que há no nosso coração. No coração de Isaac havia temor a Deus. No coração de Isaac havia uma fidelidade a Deus. No coração de Isaac havia uma certeza que Deus o fazia prosperar. Por isso ele preparou um banquete. Já pensou se chegasse na porta de Isaac, Isaac batesse a porta na face dos homens? Se nós não tivermos cuidado, às vezes nós damos início a uma guerra. Quando está em nós, não fazemos isso. Não fazemos isso. Irmãos, não compensa contender. Não compensa. A bênção do Senhor. Observe Jesus. Jesus, diante dos seus acusadores, ele se calou. Depois de tudo que fizeram com Jesus, Jesus ainda disse, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quando é que nós vamos viver o verdadeiro evangelho? Quando é que nós vamos amadurecer ao ponto de fazer um banquete para os nossos inimigos? Eu tenho uma grande preocupação que por causa de política, muitos irmãos estão se tornando verdadeiros agoreiros, desejando mal para quem não professa a mesma linha política que ele segue. Irmãos, o nosso reino não é deste mundo, irmãos. Vamos ter cuidado. As nossas atitudes revelam o que há no nosso coração. Isaac fez um banquete. Segundo, Isaac conservou a paz. Isaac conservou a paz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 57, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Nós temos que ter cuidado, irmãos. A Bíblia diz, quando estiver em vós, tende paz com todos. Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não é assim que nós vamos conseguir. Não é assim. Nós precisamos entender o que Paulo diz, o Deus de nossos pais, o Deus de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É Deus. Haverá um momento que Deus vai agir, mas não somos nós que vamos agir. Ele que peleja. Observe que quando Moisés saiu do Egito, que Faraó perseguiu Israel no deserto, Israel não se voltou para guerrear. Ele atravessou o mar e Deus pelejou por Israel. Isaac aprendeu essa lição. E em último lugar, irmãos, queres ser bendito do Senhor? Aprenda a depender de Deus. Isaac dependia de Deus. Isaac cria na promessa. Isaac vivia a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu posso dizer para os irmãos o que Paulo diz: bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu termino esta rápida palavra dizendo uma coisa para você.
Não desça ao Egito. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém.